técnicas, às vezes se consegue dentro de até 10 dias, e dependendo do tipo de contato. Então tem essa questão de se, foi uma menina, um menino que revelou um contato que aconteceu ontem. Esse caso precisa ir logo para exame. Ele não é a maioria, ele para nós até é mais exceção, mas precisa ir logo para exame, porque a gente tem uma janela. Se teve contato que causou lesão, ou se houve ejaculação, nesses casos, passadas as 72 horas, por exemplo, a gente não vai conseguir detectar espermatozoide, mesmo que tenha havido. E quanto mais passa também os primeiros dias, menor a chance de se conseguir material de DNA. Então, esses casos podem configurar uma urgência, que ou vai ao CRAI, ou no horário que o CRAI não funciona, se for Porto Alegre e Grande Porto Alegre, vai ao Departamento Médico Legal. Se for interior, tem que acionar a Delegacia de Polícia Civil e o posto médico legal mais próximo daquele município. Tem vários municípios que têm posto médico legal e outros têm que ser atendidos no município mais próximo que tenha posto médico legal, sempre passando primeiro pela solicitação da Polícia Civil. Em geral, a Polícia Civil nos municípios do interior já tem uma logística de como acionar os peritos do posto médico legal. Então, a gente pode proceder a essas coletas para verificação de violência sexual dentro desses tempos. A gente pede também que se guarde material, se houve contato íntimo, guardar roupa íntima, calcinha, cueca, pano, toalha, teve sangue, usou para se limpar. Esses materiais podem ser levados também para a delegacia de polícia ou para a perícia, ambos podem recolher, de preferência colocado em papel, envelope de papel, em sacola de papel é a melhor forma, mas a gente pede que leve sempre que tem, porque pode auxiliar na produção de prova. O próximo. Doutora, aproveitando para trocar ali, 2 perguntas, para não perder o time. Primeiro, o resultado da perícia é entregue ao responsável ou somente à autoridade que solicitou, no caso de quando ele é solicitado por autoridade, né? A outra pergunta, também sobre essa questão de perícia perital, higiene íntima precária é facilmente confundida com suspeita de abuso? Tá, 2 perguntas, vamos responder separadamente. Sempre é pedido por uma autoridade, o resultado não é dado diretamente para o familiar. Claro que quando tem uma lesão maior, mas precisa passar por uma emergência, teve um contato íntimo mais sério e tem indicação de profilaxia de doença sexualmente transmissível, isso vai ser dito na hora, claro, porque é uma situação de emergência, né? Então isso é dito, mas não, foi apenas um exame, foi um exame assim dentro da normalidade, no sentido de que não tinha nada agudo, não tem sangramento, não vai precisar passar por emergência, ou já era algo crônico ou mais antigo, o resultado ele não é dado direto para o familiar, nem para o periciado, nem para o acompanhante. O resultado ele vai na emissão do laudo pelo sistema e as delegacias de polícia acessam o resultado. A autoridade solicitante é quem recebe o resultado. As delegacias todas acessam os resultados das perícias. A outra dúvida quanto a questões de higiene. Higiene íntima pode ser confundida com suspeita de abuso. Antes disso, tem uma coisa importante sobre a higiene. Quando houver um contato mais claro, assim, que houve violência, teve contato, que é o caso agudo, a gente pode fazer coleta de material, sempre é uma situação delicada, mas o ideal é ir sem fazer a higiene. Porque, deu um banho na criança, adolescente foi lá e tomou um banho, a gente já perde material, né? O ideal é ir direto, né? Dependendo da localidade, procurar polícia civil, se estiver num município menor, ou procurar uma emergência de hospital, dependendo da situação, mas antes da higiene. A higiene precária pode acarretar lesões, assim como as crianças. Por quê? Por acúmulo de sujeira, coceira repetido que pode gerar lesões, escoriações no local. Daqui a pouco a criança vem coçando, não é adequadamente cuidado. Crianças que usam fralda, às vezes as maiorzinhas mais ainda, né? Ou qualquer idade, se a troca não é feita com frequência, de forma adequada.
pode haver lesões que têm relação com outras coisas da região genital, sim, né? Tanto uma criança que uso de fralda, a fralda independente de má higiene pode ocorrer. Má higiene pode estar relacionado a vermelhidão, coceira, maior chance de contaminação com fungos do próprio organismo até, e eventualmente levantar uma suspeita de algo que é uma coisa clínica, por má higiene, por coçadura, por infecção por fungo, uma criança com diarreia, com uma diarreia mais importante, ou até com uma infecção urinária. Então, o quadro de hemorroidas, tem outros quadros que eles podem estar relacionados a situações que também vão ter alguma lesão e que a gente vai acabar depois entendendo que aquilo pode não ter nenhuma relação com uma situação abusiva. É possível, sim. E por isso que no caso de suspeita, a gente sempre pede que se verifique. Então, além da verificação de violência sexual, na qual vai ser feito o exame da região genital, anal e do períneo, nós fazemos as perícias de exame de lesão corporal, em que se avalia todo o tegumento, tecido cutâneo, né? Todo o corpo, se a criança foi agredida, se tem equimoses, que são roxos, ou as outras manchas com cor, que fica manchas vermelhas, azuladas, esverdeadas, amareladas, que são de diferentes tempos, né? As equimoses, os hematomas, ou se a criança tem escoriações ou outros tipos de lesões em qualquer parte do corpo, isso é avaliado no exame de lesão corporal. Então, a criança que foi vítima de violência física, a gente vai conseguir verificar através desse exame o que puder ser detectável no exame. O toxicológico é menos comum nessa época, mas nessa época etária, nessa faixa etária, mas se há alguma suspeita de que a criança possa estar intoxicada, se faz também esse exame. Então, as coletas de material, eu já coloquei a importância dos tempos, né, de tentar levar, quando há material, o mais breve possível, tentar preservar todos os vestígios para a gente poder fazer uma coleta de vestígios, ainda que a gente saiba que a maioria dos casos que chegam são os crônicos. Próximo. Então, a questão da amostra para DNA eu já tinha comentado, com vaginal até 10 dias, anal até 72 horas, dependendo do caso, oral 24, a questão de guardar as roupas íntimas ou qualquer outro vestígio material, né? Então, para pesquisa de espermatozoides, até 72 horas, oral não mais de 24 horas. O encaminhamento nos CRAs, isso já é feito automaticamente, e nos outros locais se orienta, né? Quando houve algum contato que tenha risco ou de gestação ou de alguma contaminação por doença sexualmente transmissível, é prioridade encaminhar para profilaxia, e essa profilaxia também tem um número de horas para iniciar. Então, a importância quando tem um risco maior, assim, de chegar no atendimento e a gente encaminhar todas essas providências. No Presidente Vargas já tem uma equipe, nos CRAs do interior também, né, apropriada desses conhecimentos, de verificar se tem possibilidade de gestação, se precisa coletar exame de sangue, se precisa fazer profilaxia para doenças sexualmente transmissíveis. As questões médicas, elas sempre são prioridade. Então, houve uma agressão e a criança tem um sangramento importante. Bom, a criança está sangrando, a criança está com um machucado importante, é emergência. Primeiro é emergência de hospital, antes de delegacia, antes de qualquer coisa. A partir da emergência, eles vão acionar as próximas medidas. Sempre a saúde vem primeiro. Em geral, as urgências, então, por que elas são raras? Porque a maioria dos casos são intrafamiliares ou com pessoas conhecidas, e são casos ou crônicos ou revelados depois. Por quê? Porque às vezes a criança tem medo, ou não entendia quando aconteceu, ou foi ameaçada, ou tem medo de que não acreditem, fica com receio de contar por diferentes motivos. Então é uma informação que às vezes ela chega depois. É mais comum virem os casos de mais tempo, né? Então a urgência, ela sempre além da urgência médica, quando houver, claro, né? Mas a urgência sempre é garantir a proteção da criança, que é a não repetição.
No momento que uma criança revela, ela precisa ser escutada, precisa ser avaliada, e a rede tem que aquilo não vai acontecer de novo. Então, se a criança revela: "O meu padrasto fez, o meu padrasto está fazendo", e o padrasto está dentro de casa, ali precisa uma medida naquele momento, ela não tem como ficar ali com o mesmo indivíduo naquele momento, né, naquele dia. Então, o separar da situação de risco sempre é a urgência maior, né. Então, o exame de lesões corporais eu já tinha citado, em que toda a pele vai ser examinada à procura de lesões, machucados de diferentes tipos. A gente tem várias crianças que chegam no CRAI com os 2 pedidos. Dependendo do caso, é bem comum chegar com verificação de violência sexual e exame de lesão corporal também, quando tem suspeita de que sofre agressão física ou quando tem o relato. E em relação, então, saindo das perícias físicas para a perícia psíquica, que é uma outra avaliação pericial. As perícias físicas são sempre feitas por um médico legista do Instituto Geral de Perícias. As perícias psíquicas são realizadas ou pelo médico legista psiquiatra ou pelo perito criminal psicólogo, ambos realizam, e ela é uma avaliação que tem um escopo psicológico, ela é feita através de uma entrevista, né? Nós usamos no serviço um protocolo que é o NICHD, que é um protocolo internacional que é bastante citado na literatura como o que mais tem evidências para entrevista forense de crianças vítimas de situações de violência. Então, a equipe tem um treinamento na aplicação desse protocolo. Inicialmente, se faz uma entrevista do familiar ou responsável individualmente. Então, o médico ou o psicólogo entrevista primeiro o familiar, que já chegou com o pedido da perícia, né? Vem o pedido da delegacia, geralmente. Não pode ser o suspeito trazendo, a gente não realiza a perícia psíquica se o suspeito estiver junto, porque isso não é viável e prejudica a perícia. Acaba até podendo invalidar a perícia. Então, se é uma perícia agendada, eu já vou explicar esse fluxo das perícias, psíquica agendada, mas quem consta ali é a mãe que é a suspeita, e vem a mãe trazendo, a gente não vai poder fazer e vai ter que reagendar aquela criança. Então, é um agendamento perdido, isso é um problema. Então, para realizar a perícia psíquica, a partir de 4 anos de idade, em menores de 4 anos a gente não realiza pela natureza do protocolo. Mas e se aconteceu com 2 anos de idade, um episódio lá com 2 anos, eu vou mandar com 4. Esse 4 anos também conta como a idade de acontecimento a partir dessa faixa etária. Crianças com 1, 2 anos, elas não vão lembrar para o trabalho desse protocolo, né? Então é a partir de 4 anos de idade, claro que uma criança assim, situação limítrofe, a criança tem 3 anos e meio, 3 anos e 7 meses, 8, e vem acontecendo. E na sequência ela completa 4. Não é fácil, é difícil dar positivo porque ele é um protocolo que ele requer habilidades verbais um pouquinho melhores. Mas quando é perto dos 4 anos, depois que completa, até é possível se tentar. Mas assim, via de regra, é a partir de 4 anos de idade. O suspeito ou suspeita nunca pode estar junto, tem que estar portando a solicitação de perícia, os documentos de identificação, tanto da criança quanto do responsável, e de preferência para a psíquica o que tiver de documentação que possa ser útil. Às vezes tem crianças que têm já um relato do conselho tutelar, tem da escola, passou por uma internação, tem um laudo médico, tudo vai contribuir para a perícia psíquica, porque a gente vai precisar de um histórico daquela criança, daquela família. Então, a perícia psíquica vai chegar para nós. No CRAI do Presidente Vargas, ela vem por livre demanda. As vítimas chegam cedo, pegam uma ficha na emergência e tem um número de fichas por dia para realizar. É o único local que é livre demanda, é no Presidente Vargas, e só atende Porto Alegre e para a perícia psíquica. E os municípios que são bem poucos ali que fazem parte, que é Alvorada, Viamão, Cachoeirinha, Barra do Ribeiro, Eldorado, Guaíba. Depois eu posso checar se faltou algum, mas é isso aí. São os municípios que pertencem a Porto Alegre nessa avaliação. Todo o resto da perícia psíquica está regionalizado. Então é um fluxo diferente.
Então, quem vem do interior, por exemplo, numa emergência, eventualmente vai ser atendido no CRAI, se chegar em Porto Alegre, mas a psíquica vai ser feita de forma regionalizada por agendamento. O próximo. Doutora, até porque a doutora frisou bastante essa questão de que o suspeito não pode estar acompanhando. Na delegacia, ou no batalhão, ou mesmo conselho tutelar, eles têm essa instrução de informar que não pode? Ou... Na delegacia eles têm, e a gente vem construindo esse diálogo no sentido de isso é mandado para eles por e-mail, isso é reforçado, porque é uma questão de criar uma cultura. Na delegacia eles têm, mas acho que é algo que tem que ser difundido, porque eventualmente lá num plantão, lá numa cidade menor, no meio da madrugada, podem ocorrer situações em que a informação seja perdida. A Polícia Civil tem essa informação e para os conselheiros ela é muito importante. É bom frisar, até como o nosso público é bastante composto por conselheiros, né? Que é interessante que eles informem também no momento, olha, como a pessoa é suspeita, ela não vai poder, até para outro familiar acompanhar, né? Sim. Até porque acredito que não há poucos casos em que os suspeitos sejam um casal, por exemplo, mãe e padrasto, coisa assim. Sim. Se é uma avó, uma tia. Se o suspeito é o padrasto, por exemplo, a mãe pode trazer. Nessa situação, sim. Mas sempre quem for a suspeita ou o suspeito não deve comparecer para a perícia. Tá, então, como eu tinha citado, a gente utiliza esse protocolo, que é o NICHD, que é um protocolo de entrevista forense, com perguntas abertas, ele é todo pensado para acessar as crianças e adolescentes da melhor forma, e isso tem todo um alinhamento, inclusive, com a lógica que é a mesma da lei da escuta protegida também, que é a questão do não introduzir elementos, não introduzir materiais para crianças e adolescentes que não sejam materiais necessários, né? As crianças, então, nem se fala, como eles têm uma questão de maturação ainda não completa e de imaginário, né, maior, sempre se orienta, né, que se colete os materiais dentro do possível na rede com os adultos ou com a criança, o mínimo necessário, sem introduzir materiais adicionais. O que são materiais adicionais? São perguntas fechadas que não são necessárias, né? Especialmente para crianças. A criança conta que o padrasto, que é o tio fulano, machuca ela e botou o dedo na pepeca. Começar com perguntas, né? Mas como é que isso aconteceu? Mas tocou em tal lugar? Mas quantas vezes isso aconteceu? Isso começa a dar elementos que não estavam ali. Isso começa a misturar as histórias, inclusive na mente da criança, né? Então, esse protocolo ele tem um modelo que é já todo com esse cuidado, né? Que parte de questões bastante abertas e se faz também, além da aplicação do protocolo, a avaliação do estado mental, né? Um exame do estado mental da criança ou do adolescente é realizado, avaliação de sintomas, se a criança tem algum quadro que fecha ou sugira algum diagnóstico, se os sintomas têm relação com o fato que foi notificado ou não. Às vezes os sintomas já eram anteriores, mas foram agravados pelo fato que foi notificado. Isso tudo é avaliado na perícia. É feita uma gravação de áudio contendo a entrevista, somente áudio, que também fica disponível quando a autoridade quer, pode solicitar também depois a gravação. Então, se parte de perguntas bastante abertas, né? Tem uma questão nesse protocolo, que isso é importante também para não perder agendamentos. A gente usa esse instrumento porque foi uma opção, a gente tinha que fazer uma opção para o serviço funcionar, né? Então, precisa ter capacidade verbal. Mas é uma criança com diagnóstico de autismo. Se ela consegue manter uma conversa, consegue fazer um relato, consegue entender algumas combinações verbais, a gente tem uma parte no início do protocolo em que a gente testa se a criança entende a diferença entre o conceito de verdade e de mentira, se ela consegue engajar em alguns combinados, que ela vai nos avisar se a gente disser algo que está errado, se ela mostra que ela corrige se a gente diz algo errado. A gente faz alguns testes para ver se ela consegue
entrar numa entrevista já com um nível de combinações de comunicação verbal e de entendimento. Então, tem crianças autistas que vão conseguir, entendem a diferença entre verdade e mentira, conseguem fazer combinados simples, a gente consegue aplicar. Deficiência mental. Tem crianças que têm deficiência mental leve. Se a criança tiver uma comunicação verbal, muitas vezes pode fazer um relato adequado. A deficiência mental moderada. Se a comunicação verbal for boa, tem vários que conseguem fazer um relato, mas a criança que não se comunica verbalmente, né? Ou porque a linguagem é absolutamente ininteligível, ou porque não consegue se comunicar, não vai se aplicar essa perícia. Aí vão ter que usar a psíquica, outros tipos de prova, né? É porque ela não pode, daqui a pouco, estar acompanhada de um tradutor, digamos assim. A mãe não pode estar dizendo, não, ele disse tal coisa. Depende só. Só se aplica, mas aí tem que ser pedido antes, porque a gente depende até de pedir pedir judicialmente, né? Quando for criança com diagnóstico de deficiência auditiva, né? Existe o direito a ter um intérprete, mas daí tem que ser uma coisa que vem judicialmente. Quando é comunidade indígena, a gente até teve uma situação assim há mais ou menos um ano atrás, também foi comunicado antes se foi atrás daí de algum membro que a fundação oficial ligada à comunidade indígena FUNAI indicou, mas essas são as situações que, por lei, tem previsão de intérprete, né? Não é porque a criança tem uma dificuldade de comunicação, é porque ela fala outra língua, é diferente, né? Ela se comunica bem, mas ela fala uma outra língua que eu não sei falar. Mas quando a criança não se comunica verbalmente, essa perícia não vai se aplicar. Até olhar. Tá aqui. Então, assim, ainda dentro da investigação da perícia psíquica, né? Primeiro vai se entrevistar o adulto e vai se fazer um histórico da criança. É parecido com uma entrevista até em consultório mesmo. Se vê qual é o histórico de desenvolvimento, desde gestação, nascimento. Por isso que é útil que venha uma pessoa dentro do possível, que saiba o histórico daquela criança. No CRAI, às vezes, várias vezes, recebe crianças que vêm com monitor de instituição ou vêm com conselheiro tutelar. Às vezes, o conselheiro consegue trazer um familiar junto e o familiar conhece melhor a história. Tem casos em que aí é paciência, né? O conselheiro traz com a melhor história que ele consegue, com um resumo da história. Para a gente sempre é útil saber o máximo possível daquele histórico de desenvolvimento, né, daquela criança, saber se teve atrasos no desenvolvimento, se tem problemas de aprendizagem, se tem algum outro diagnóstico, se toma alguma medicação, se teve internação. Então, o histórico vai ser importante para a gente sempre vai coletar esse histórico com o familiar. É bastante comum a situação em que vem mãe, por ser um agressor masculino da família. Aí a gente consegue uma história bem completa, né? Com outros familiares também a gente consegue, mas sempre tentamos o melhor histórico possível, né? E a gente tem essa questão do respeito ao não querer falar. Isso daí faz parte do protocolo. Tem casos em que se tenta e que de fato a criança não quer falar, e daí se entende que naquele caso ou ela não está podendo falar por motivos dela emocionais, num ponto em que o falar vai ser danoso, né? A gente não pode coagir a criança a falar. Então se tenta, mas tem as crianças que não querem falar por diferentes motivos que podem fazer parte do seu mundo interno e que as provas daí vão ter que vir por outras vias, né? Se analisa as características do discurso, por isso que quanto mais a gente conseguir as habilidades verbais, melhor é, porque um discurso melhor nos ajuda a ter mais credibilidade nessa avaliação que a gente está fazendo. Na perícia psíquica vai se responder esses quesitos, né? Se a criança, a essas questões, se a criança tem sofrimento psíquico em algum nível, ou se ela tem algum prejuízo do funcionamento psicológico e social dela, se existe e se tem relação com o ocorrido, se tem nexo causal entre o fato e os sintomas, ou entre o fato e o agravamento de sintomas que eventualmente já existissem antes. Faz parte, então, da avaliação da perícia psíquica, avaliação de sintomas, de hipóteses diagnósticas.
Então, as situações mais frequentes, como eu já tinha citado, né? A gente pega casos agudos, mas é mais comum virem casos ou crônicos e ou antigos. Crônicos no sentido de já ter realmente ocorrido várias vezes, da criança ter convivido mais tempo com o abusador, ou conseguir contar depois que já ocorreu mais de uma vez. A importância, então, da preservação do material para a perícia, então, tentar que o trabalho da rede evite introduzir materiais desnecessários, que as crianças não sejam entrevistadas de forma desnecessária. Na polícia, o policial pode ter escutado, por exemplo, o familiar, ou a escola tem uma informação, a escola já teve ali informação, pode o familiar fazer o registro de ocorrência e a criança não ser escutada novamente. A gente não amplificar de forma desnecessária o número de escutas, tanto pela questão da revitimização, de traumatização mesmo, quanto pela questão de também contaminar o material. Então, eu acredito que esse material da lei da escuta deva fazer parte do curso de vocês. Sim, já. A gente tem também, vai ter aula com o pessoal da delegacia da criança e do adolescente, o pessoal da brigada militar também que atende, então daí vai ser abordado mais especificamente essa área também. Porque a gente tem trabalhado entre instituições, assim, com essa questão da escuta com as perguntas abertas, né, o que te incomodou, aconteceu alguma coisa, né, alguém fez algo que incomodou, e deixar que o material venha sem muita colocação de detalhes por quem está de fora observando, né. Só uma questão de ordem, foi perguntado aqui, porque a doutora comentou que se ela não tem capacidade de manifestar ali a vontade, ela não é manifestar a vontade, só que de interlocução, vocês não fazem com aquela metodologia a perícia. E há alguma técnica específica para quando a criança tem diagnóstico de autista não verbal? Ou não há técnica? Nós não, na atualidade, até o momento, não aplicamos nenhuma técnica. Em termos forenses, é complicado, né? O que às vezes acontece é, por exemplo, a criança e a família irem para algum acompanhamento clínico, por exemplo. Estão em um acompanhamento em psicologia clínica, seja no SUS, seja numa clínica, e o profissional que acompanha vai documentando aquilo, porque eventualmente começam a surgir materiais, né? E daí o profissional, aí como um técnico, não como uma perícia, né? Como um técnico da saúde, pode coletar dados, né? Ou outro profissional, eventualmente um assistente social que acompanhe aquela família, que visite a casa, que vá juntando observações para produzir outras formas de material. Em termos de perícia, não. Então, outra coisa que é feita na perícia psíquica, que dentro do CRAI é mais fácil, né, pra gente, nos locais onde não há CRAI isso é um pouco mais complicado, mas sempre se está atento. Quando aparece algum material mais grave, né, a criança que vem para a perícia psíquica e aparece um adolescente que está se automutilando, ou verbaliza risco de suicídio, ou a gente identifica que tem algum quadro mais grave, seja por risco de suicídio, seja por outros sintomas, né, que a criança está se desorganizando, tem um quadro psicótico, ou tem alguma outra situação de risco no ambiente da criança. Sempre que aparece isso, no CRAI a gente aciona a equipe da assistência, porque daí a gente tem mais recurso, né. Daí vai ter que se acionar a rede, vai ter que se ver local para tratamento, CRAS, CREAS, todas as possibilidades, eventualmente internação, quando é algum caso mais grave. No CRAI a gente faz esse fluxo. Nos outros locais a gente tem que construir com o que tiver na rede, né? Então, os laudos sempre são encaminhados para a autoridade solicitante, né? Com o objetivo de ser mais um elemento para contribuir para o esclarecimento do fato, auxiliar na identificação de agressores, né? E contribuir com a proteção efetiva das crianças e adolescentes e com a não repetição, porque a repetição ela é o mais grave, né? O fato em si já é grave, mas haver a revelação e depois disso haver uma repetição é uma coisa que não é possível, né, para o desenvolvimento mental. Então, a ideia é que a perícia contribui, né, nessa busca da proteção
E então acho importante que todos conheçam esses fluxos de por onde entra, quem faz as solicitações, quais são os casos que se aplicam, né? Tem muitos casos, dependendo do município, que são conselheiros que levam a gente. No interior, os colegas relatam bastante pra gente, mesmo quando o familiar vai junto, né? Tem famílias muito carentes que precisam que tenham uma organização do local, senão eles não chegam ou não conseguem se organizar. E acho que o próximo já é. Então, limitações que nós temos. A gente tem uma limitação importante de recursos humanos no órgão. Agora nós estamos aguardando o chamamento de um concurso com bastante necessidade de mais profissionais. A gente tem muito pouco profissional para o tamanho do estado e para o tamanho da demanda, né? Então a gente trabalha com essa limitação. Questões de infraestrutura, que em alguns locais a gente também tem dificuldade de infraestrutura física, mas maior ainda de recursos humanos. E essa questão da comunicação entre profissionais e entre equipes que a gente vem tentando trabalhar bastante, inclusive com a Polícia Civil, entre os órgãos, de estreitar as parcerias com as equipes de assistência também dos CRAs, para que esse trabalho realmente tenha um fluxo de todos poderem fazer a sua parte e fazer de forma integrada. Então, a criança que recebe crédito quando relata o abuso e que é adequadamente protegida, com interrupção do ciclo de violência, ela vai ter um melhor prognóstico em termos de saúde mental ao longo da vida, né? O que a gente pode fazer nessa situação é proteger e mudar o curso do desenvolvimento a partir daquela detecção. Às vezes a gente consegue evitar que ocorra algo mais grave, ou até evitar que ocorra, e em outros casos, interromper o que vem ocorrendo e permitir que o caminho siga por outras vias. Acho que o último tinha uma fotografia só que não apareceu, mas não tem problema. Eu acho que o principal é isso, assim, eu acho importante poder tirar as dúvidas, assim, então, de quais são os fluxos, né, casos que devem vir para a perícia. A gente tem perícias no momento sendo realizadas, claro que com muito poucos profissionais em termos de número, então a gente tem represamento. O que tem sido feito? A gente sempre pede que o que for urgência seja encaminhado pela polícia avisando que é urgência, porque pelo tamanho do represamento, as urgências a gente passa na frente, a gente prioriza. A gente tem que trabalhar dessa forma. Então tem uma lista de municípios do interior onde nós temos peritos que ou moram na região ou se deslocam e realizam. Atualmente são feitas as perícias psíquicas, são realizadas, além de Porto Alegre, em Canoas, no CRAI Canoas, em Novo Hamburgo, no Posto Médico Legal de Novo Hamburgo, no CRAI Caxias, no CRAI Bento, CRAI Rio Grande, que a gente tem bastante escassez de pessoal para a região, CRAI Santa Maria, e a gente tem peritos que realizam nos postos em Erechim, Santa Cruz, pensando nos municípios onde atualmente já se faz lá a perícia psíquica. Lajeado, Erechim, Santa Cruz, além da lista essa dos CRAs toda. Novo Hamburgo, Serra, Pelotas, Rio Grande. Acho que Camaquã, a gente está com uma lista, Capão da Canoa, Osório, a gente está conseguindo fazer o litoral no litoral também. Então a gente tem peritos que se deslocam, dependendo do município, mensalmente, dependendo semanalmente. Livramento, a gente tem conseguido, assim, com mais espaçamento, mas também. E tem sido esse o trabalho, mas a gente precisa aumentar ainda bastante. Em alguns materiais que o pessoal já recebeu, eles estão escutando minha voz no vídeo, né? Tem ali o link para o mapa onde tem os atendimentos. No site do governo do estado. Mas agora eu esqueci qual é, mas procurando vão encontrar daí. Um georreferenciamento. A gente fez em parceria. Auxilia bastante, né? Na função de encaminhamento. Sim. E aí, doutora, mais uma pergunta, antes de terminar, também em relação ali à perícia, que é uma situação bem delicada, e por ser bem delicada, ela gera bastantes dúvidas, né? Então, naquele sentido que eu comentei, se o acompanhante não for suspeito, mas for conivente, ele pode acompanhar? Ou seja,
é uma situação onde o abuso ocorreu, como a gente falou, daqui a pouco por parte do padrasto, mas a mãe da vítima sabia e já ficou constatado. A mãe poderia mesmo assim levar ou não, já que ela estaria quase como uma partícipe do crime, né? Na verdade, a mãe que... Porque assim, o suspeito ou suspeita claramente não pode. Para isso tem diferentes motivos. O fato da criança estar aqui com a gente e ter ali fora uma pessoa que está ali, sobre a qual ela teria que relatar, isso é muito complicado. Isso pode coibir a criança de diversas formas, além de ser traumático, porque ela pode ter escutado na vinda, ela pode escutar na saída. Como é que isso vai funcionar? Como é que ela vai confiar, né? Quando é uma pessoa que é conivente, assim, se é uma mãe que tem também uma faceta protetora, porque às vezes esses casos são muito complexos. Então é uma mãe que está ambivalente, não protege de forma tão adequada, mas é uma mãe afetiva, é uma mãe que vai no conselho, que está trazendo para a perícia, que ela tem também algo de cuidado. Se é uma pessoa que não é o suspeito e tem uma possibilidade assim de cuidado, é uma coisa, que aí é possível. Agora, um indivíduo que é claramente conivente, aí são casos mais complicados, né? Aí não é o ideal, mas esses já são, acho que o pessoal que está na linha de frente no conselho, eles lidam com coisas muito difíceis, né? Porque quando a gente tem uma situação, um padrasto é o abusador, uma adolescente contou claramente e a mãe decidiu que aquilo é mentira. Bom, aí a gente tem um pepino gigantesco, né? Porque se a própria mãe. Claro, aí o ideal era que viesse mais alguém que também apoie aquele adolescente. Às vezes tem uma madrinha, uma avó, às vezes não tem, né? Às vezes tem uma irmã mais velha que já é maior de idade e que sabe, que entende. Aí depende de cada situação. Agora, alguém que é totalmente conivente é complicado. Porque daí a criança fica quase como refém, né? Que há casos, como a doutora disse, às vezes a mãe é uma segunda vítima da situação. Ela não é conivente, Total. é totalmente conivente, não há consciência plena da conivência dela. Ela acaba sendo vítima também por N fatores que a gente está discutindo aí na sociedade, inclusive em relação ao feminicídio, né? Que daí envolve toda essa questão, que vai gerar também, às vezes, uma dependência física, financeira, emocional, e que ela vai ponderar e vai acabar fechando os olhos, às vezes, para algo mais evidente. Assim. Mas, de qualquer forma. Então, doutora, gostaria de fazer algum fechamento? Eu acho que essa é a ideia, assim, um detalhe que é importante, às vezes as pessoas depois se perguntam, porque sempre parte quase sempre, a rede vai partir do registro da Polícia Civil para o ofício que está pedindo a perícia. Aí já sabemos que tem os CRAs e que tem os postos médico-legais após ter o registro na Polícia Civil. Mas o pessoal depois se faz a pergunta, tá, mas e quando é perícia psíquica, se ela é agendada, como é que funciona? Porque quem é Porto Alegre, ou esses poucos municípios que fazem parte aqui da esfera de Porto Alegre, pode ir ao CRAI do Presidente Vargas, pode ir ali com o ofício na mão, cedinho, de manhã, na emergência do Presidente Vargas. Mas quem não é e é do interior. Então, a polícia faz a solicitação e essa solicitação ela é enviada por e-mail para o Departamento Médico Legal. O Caxias, o CRAI Caxias hoje já é uma região que já está com autonomia. Tem um e-mail do CRAI Caxias, Caxias e Bento, a profissional do IGP agenda lá. Chega no e-mail de Caxias e toda a região Caxias é agendada lá. O resto vem para o nosso e-mail aqui do DML e a partir daqui é agendado. Isso aos poucos, agora como essa rede vem aumentando, porque essa interiorização ela começou em 2018, ela é muito recente. Até 2018, até antes de 2018, só se fazia perícia em Porto Alegre. E como isso vem amplificando, os locais vão sendo capacitados, abre CRAI, monta equipe, muita capacitação, aí as pessoas começam a conhecer. E no momento que elas conhecem, a demanda também aumenta, né? Então, existe uma tendência com o tempo, também ser interiorizado esse agendamento, mas por enquanto ainda não é. Então, tem um e-mail nosso geral, que é o do Departamento Médico Legal, e daí a delegacia de polícia manda para o nosso e-mail. Né? E daí, quando é urgência, eles já mandam, porque tem réu preso.
né? Por exemplo, está com risco de soltura ou réu e é uma situação grave. Ou não, é um caso assim, grave, com proteção inadequada, a criança está exposta, o padrasto não foi tirado de casa, situação mais complicada, eles já mandam como urgência e a gente tende a passar na frente. Vem tudo por e-mail para a gente, para agendamento. Eu acho que é isso. Perfeito. Então, agradecer mais uma vez a presença de quem está aí em casa nos acompanhando, reforçando aí o papel, a importância do papel dos conselheiros tutelares nessa busca pelos direitos da criança e do adolescente, reforçando também o papel do nosso presidente, Márcio Bizzeri, que buscou ofertar esse curso aí para a comunidade, visando a capacitação das pessoas que atuam com criança e adolescente, inclusive porque a pauta deste ano da Câmara de Porto Alegre é o cuidado e a proteção às crianças, né? Agradecer mais uma vez a doutora Yasmin. Doutora, aqui uma lembrança aqui da Câmara para a senhora, tá? Desde já, convidamos a senhora para o coquetel de encerramento. A gente vai mandar ali encaminhamento da mensagem direitinho. Daí nós temos a presença tanto do presidente da escola quanto do presidente da Câmara. O presidente da escola é o Márcio Pinzeli, da Câmara é o Moisés Barbosa. E daí a gente vai proceder na entrega dos certificados. Até o pessoal de casa que tiver como comparecer, a gente vai estar entrando em contato também para que vocês venham aqui, conheçam a instalação da escola, conheçam a Câmara de Porto Alegre, participem do encerramento e do coquetel. E daí esperamos vê-la novamente. E muito obrigado, doutora. Obrigada. Novamente, uma boa noite a todos aí, ou até uma boa tarde, um bom dia, dependendo do horário que vocês estiverem vendo esse vídeo, né? Está sendo gravado. E agradecemos mais uma vez a presença de todos.